Olha, como vocês viram no primeiro vídeo, eu falei um pouco sobre o que é história, o que significa história e qual é a importância de estudar história. A partir desse momento, a gente vai analisar que a história, então, é uma ciência que estuda a vida humana através do tempo. Ou seja, é uma ciência, uma disciplina que vai estudar tudo o que a humanidade ela fez ao longo do tempo. Para a gente estudar história, nós não podemos voltar no tempo. Mas o que é que nós vamos poder fazer? Nós vamos poder utilizar documentos que foram deixados pela humanidade há milhões de anos atrás e que esses documentos eles servem para que a gente possa estudar e compreender melhor a nossa história. Esses documentos que nós estudamos história são chamados de fontes históricas. Fonte quer dizer documento. Históricos. Fonte quer dizer documento, quer dizer origem. Então, nós estamos estudando os tipos de documentos históricos. É tudo aquilo que nós estudamos para compreender e analisar melhor a nossa história. Nós vamos estudar a partir desse momento os chamados documentos escritos, documentos orais, documentos materiais, documentos audiovisuais e o documento visual. Nós temos, então, 5 tipos de fontes ou de documentos históricos. Primeiro tipo de documento histórico, e que é mais utilizado, é o chamado documento escrito, ou a fonte escrita. Nós temos certidões de nascimento e casamento, cartas, testamentos, livros, jornais, revistas, entre outros. Ou seja, é tudo aquilo que é escrito é chamado de documento escrito ou fonte escrita e pode mostrar como o ser humano viveu em uma determinada época da nossa história. O segundo tipo de documento é o chamado relato oral. O relato oral são entrevistas. Uma entrevista ela nos ajuda principalmente a compreender melhor um determinado período da história de uma pessoa que viveu há 10 anos, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Fontes materiais. As fontes ou documentos materiais é tudo aquilo que a humanidade fez enquanto objeto e esses objetos ainda hoje existem. Pode ser uma pedra, pode ser uma cerâmica, um objeto, pode ser uma roupa, armas também são chamados documentos materiais ou fontes materiais. Fontes audiovisual e musicais. Nós temos a partir desse momento fontes audiovisuais. É uma fonte, é um documento que mistura o áudio, o som, com a visão. E qual é o material que nós temos melhor que vai representar isso? O cinema e a televisão, que é uma forma de perceber uma fonte, um documento audiovisual muito importante que nós utilizamos bastante. Se eu quiser, por exemplo, estudar história, eu posso estudar por meio de um cinema, por meio de um filme, que também vai ter a mesma importância. E, por último, vamos ter o último tipo de documento histórico, que nós podemos estudar história, serão as chamadas fontes visuais. As fontes visuais é tudo aquilo que nós podemos ver que foi feito pelo ser humano há muitos anos atrás e que serve para que a gente compreenda a sua história. São imagens, pinturas, fotografias, anúncios de publicidade, entre outros. Então, assim, a gente pode observar que esses tipos de documentos, todos eles têm uma grande importância. Então, são 5 tipos de documentos históricos, que servem para que a gente compreenda melhor e de forma mais fácil a nossa própria história.